Boa tarde a todos os presentes. Nós vamos dar início a mais uma defesa de dissertação de mestrado do Prof. Mate, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A candidata é a minha orientanda, Ana Paula Cavalieri. Nós contamos com a presença da banca examinadora, da professora Sandra Matos, né, da Secretaria Municipal de Educação, né, do município do Rio de Janeiro. Contamos também com a presença da professora Eulina Coutinho Silva do Nascimento, da Universidade Rural. E, bom, esta que vos fala, presidente da banca, Aline Maurício Barbosa, e vamos agora assistir à defesa da sua dissertação de mestrado, né, da Ana Paula Cavalieri. Ana, você tem em torno de 40 a 50 minutos para fazer a sua apresentação, tá? Fica à vontade, é contigo agora. Bem, bom dia a todos presentes, boa tarde a todos presentes. Meu nome é Ana Paula Cavalieri e estou aqui para fazer a defesa da minha dissertação de mestrado intitulada Estudo de frações com atividades relacionadas aos cotidianos de alunos da educação de jovens, adultos e idosos do ensino médio de um colégio estadual da região Centro-Sul Fluminense. A minha motivação para esse trabalho foi que as turmas que eu lecionei e leciono no ano de 2024-25, elas me fizeram um pedido, e que era aprender frações, porque quando elas estudaram no ensino fundamental, eles não tinham compreendido, eles nunca conseguiram compreender esse conteúdo. Então, eles fizeram um pedido se eu poderia ensinar frações a eles, porque um dos conteúdos, né, que nós estudaríamos, que era a regra de 3, para poder trabalhar com porcentagem, envolvia fração. Aí eu aceitei o pedido deles, né, para poder ensinar esse conteúdo específico, e me veio a ideia de ensinar com atividades que eram do cotidiano deles. Aí foi assim que surgiu a minha motivação para poder fazer esse trabalho. Aí a questão era o uso de atividades com frações relacionadas aos cotidianos de alunos da educação de jovens, adultos e idosos do ensino médio pode ajudar no entendimento desse conteúdo? E aí, né, objetivo geral: analisar as contribuições do uso de atividades com frações relacionadas aos cotidianos de alunos na educação de jovens, adultos e idosos no ensino médio de um colégio estadual da região Centro-Sul Fluminense. E os objetivos específicos aí foram identificar as profissões dos alunos pesquisados, é a primeira coisa que eu precisei, né, embora eu já conheça muito bem a minha turma. Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre as frações, desenvolver como recurso educacional uma sequência didática de atividades com frações relacionadas aos cotidianos dos alunos pesquisados e interpretar essas possíveis contribuições, né, das atividades para a aprendizagem desses alunos envolvidos na pesquisa. Bem, Arroio e Freitas, na verdade, vamos lá, diversos autores, eles discutem a importância de tornar o ensino, né, mais significativo, especialmente para os alunos da EJAI. Então, Arroio e Freitas, eles defendem uma educação humanizadora, valorizar, né, o sujeito e suas histórias de vida, defende um currículo que dialogue com a realidade dos educandos de maneira, né, vamos dizer assim, mais humanizadora mesmo. A aprendizagem deve partir da escuta e da vivência dos alunos, e ambos reforçam que a contextualização, ela como trajetória pedagógica. E Freitas e Conrado, eles defendem a aprendizagem significativa e a autonomia. Freitas defende, ele coloca, né, que a matemática precisa fazer sentido para os alunos, e Conrado, ele coloca que o ensino deve promover o protagonismo e a autonomia.
Brito e Pellizzari e outros, eles abordam que os objetos manipuláveis, né, os materiais concretos, eles facilitam a compreensão e a construção desses conceitos, né, no geral, os conceitos abstratos em geral. O uso de recursos visuais e táteis, ele é essencial na EJAI. Eles também defendem isso. E reforçam a importância de conectar o conteúdo escolar aos cotidianos dos alunos. Bem, a minha pesquisa, ela foi, né, exploratória, ela foi aplicada, qualitativa, exploratória, e foi uma pesquisa-ação. O local de pesquisa é o colégio que eu trabalho há 20 anos, com EJA. Eu já entrei no estado trabalhando com EJA, assim que eu me formei, e aqui no município de Mendes. Os sujeitos da pesquisa foram 9 alunos das minhas turmas de módulo 3 e 4, que se referem, né, na EJAI, elas se referem à segunda metade do segundo ano do ensino médio e o terceiro ano, né, da EJAI, e ela foi feita em novembro e dezembro de 2024. Foi aplicada em novembro e dezembro de 2024. Os instrumentos de pesquisa foram 2 questionários iniciais, intitulados Frações e Cotidiano e Aprendizagem sobre Frações. Tive rodas de conversa e 2 questionários finais, também intitulados Aprendizagem sobre Frações e Frações e Cotidiano. A minha sequência didática, ela foi constituída de 5 atividades com os temas. Os questionários iniciais era conhecendo os alunos e seus saberes. Aí, a segunda atividade foi aprendendo com discos de frações. A terceira atividade, comparando os preços e aprendendo com números decimais. A quarta foi frações na cozinha, uma receita de bolo usando a proporcionalidade. E, por fim, os questionários finais com a reflexão sobre a aprendizagem de frações. Os questionários iniciais, o Frações e Cotidiano, ele buscou conhecer os alunos e a relação que eles tinham com as frações no seu dia a dia. E o questionário Aprendizagem sobre Frações, ele avaliou como os alunos aplicam as frações nas situações práticas deles, do dia a dia deles. E as respostas desses 2 questionários, elas me ajudaram a planejar as atividades e adaptar o ensino às experiências reais dos alunos participantes. Os discos de frações, eles foram fundamentais para tornar o conteúdo mais palpável e menos abstrato, estimulando o raciocínio lógico e a troca de ideias entre eles. Foi muito gratificante trabalhar com eles e com esses discos de frações. As atividades que envolveram as situações de compra num supermercado, com essas escolhas de qual, né, a compra mais vantajosa entre 2 embalagens que possuíam gramagens e preços diferentes, eu trabalhei, foi trabalhado as frações com números decimais e teve o consumo consciente, né? Na roda de conversa foi muito boa a reflexão que fizemos com essas atividades, com essa atividade da compra no supermercado. E a Frações na Cozinha, que foi a minha 4ª atividade, com a receita de bolo, eles foram, né, nós fomos para o refeitório do colégio, e lá nós fizemos os cálculos dos ingredientes da receita que eu coloquei para eles, para fazer uma maior quantidade, né, aumentar a quantidade de ingredientes, fazer uma maior quantidade de bolo. E essa prática aproximou o conteúdo à realidade familiar deles, porque os alunos participantes, a maioria eram todos sempre eram do lar,
e tinham sua profissão, seus afazeres fora do lar, mas todos colocaram que são do lar. E a roda de conversa no final também foi muito satisfatória. Eles aprenderam muito com erros e acertos de toda a equipe. Nos questionários finais, que era sobre a reflexão e a aprendizagem de fração, eles foram para avaliar a aprendizagem e para ver, né, os pontos fortes da proposta, reconhecer, né, esses pontos e para aprimorar para futuras práticas pedagógicas que venhamos a ter, né? Na análise de conteúdos, eu coloquei aqui a tabela onde eu priorizei aqui a profissão dos alunos, a faixa etária, que a minha faixa etária ela é bem diversificada. O aluno participante mais novo tinha 19 anos e o mais velho 63. E aqui era onde eu fazia o questionário Frações Cotidianos, onde eu perguntava se eles percebiam se no trabalho deles eles tinham, né, essa percepção de ter a fração. A maioria, né, colocou que sim. Não foram todos, mas a maioria colocou que sim, que eles percebiam as frações no trabalho. E aqui é uma tabela também onde eu faço as 3 questões, eu faço análise aqui de 3 questões sobre aprendizagem de frações, onde numa eu peço a explicação sobre o conceito de fração, ou seja, antes de fazer as atividades, o que eles acreditam que é uma fração, o que é fração para eles, né, o conceito do que é. Pergunto o nível de compreensão de cada um a respeito desse conteúdo, e depois eu peço uma justificativa pela opção marcada na questão onde eles falam do nível de compreensão, que eu coloquei, era muito fácil, teve muita facilidade, pouca facilidade, muita dificuldade ou pouca dificuldade. E eles eles também colocaram que algumas partes para eles ficavam difíceis, outras eles conseguiam entender, outros disseram que pegava com facilidade, enfim, teve uma diversidade aqui de respostas. Aí no questionário, no segundo questionário do inicial, que é a aprendizagem sobre frações, eu coloquei uma receita de bolo, bem pequena, e pedi aos alunos que fizesse o cálculo desses ingredientes para uma quantidade maior, um pouco maior do que uma receita só. E nessa questão 4, uma aluna 7, ela demonstra total domínio na hora de resolver a questão, ela percebe a proposta exigida e ela consegue realizar os cálculos corretamente, entendeu? Com precisão dos ingredientes para que fosse feito 2,5 bolos, que foi a minha proposta. Ela conseguiu realizar isso com muita exatidão. Na questão 5, eu já coloco uma questão sobre um produto que ele é vendido em gramagens e preços diferentes. Nesse problema, nessa atividade, a aluna 2, ela não aplica a regra de 3, ela não aplica para poder fazer os cálculos, mas ela cria, ou ela elabora, ela consegue resolver, né, com uma estratégia própria dela, baseada só na comparação direta entre preços e quantidade. Ela consegue acertar a questão, consegue fazer, mas fazendo só essa comparação entre os preços e a quantidade, essa comparação direta entre preço e quantidade. Aí, no questionário final, aí já questionário sobre aprendizagem sobre frações, eu peço, de novo,
para que eles expliquem sobre o conceito de frações, ou seja, após as atividades realizadas, eu volto com a pergunta para saber agora como é que eles vão explicar o conceito de frações. Depois eu pergunto novamente o nível de compreensão naquele momento após as atividades e peço a justificativa a respeito dessa opção que eles marcaram do nível de compreensão de frações. Aí coloco outra questão, né, de receita, sendo que na primeira eu coloquei ingredientes inteiros, positivos, e pedi que fizesse 2,5 bolos. No questionário final, eu elaboro a questão como para ela fazer apenas 2 bolos, mas eu coloco ingredientes fracionários. Aí a aluna, ao tentar dobrar os 3/4 de xícara de açúcar, ela comete um erro. Ela, ao invés de multiplicar apenas o numerador, ela multiplica o numerador e o denominador, mas ela erra porque ela pega a fração e escreve como decimal, faz a conta dobrando, encontra o decimal e depois ela pega e simplesmente pega esse decimal e só escreve ele como fração. Aí ela comete esse erro. Na roda de conversa, depois com a turma toda, ela percebe o erro cometido. Ela também só errou nessa parte, foi só nessa porque eu coloquei o 3/4. Quando eu coloco o ingrediente como número misto, ela consegue entender e consegue transformar esse misto para decimal e faz a conta correta, ela consegue acertar essa conta, mas quando eu coloco só na fração, foi a hora que ela cometeu esse erro, mas depois ela conseguiu compreender a questão. E aí eu faço uma outra questão, um outro problema envolvendo compras no supermercado, mas eu elaborei uma questão ela ficou um pouco mais elaborada, e nessa questão, nenhum dos alunos, todos eles no caso, eles não conseguiram compreender plenamente a proposta. Eles tentaram fazer pela comparação direta, como foi feita na anterior, no inicial, e aí eles erram, porque eles colocam como a compra vantajosa sendo a de maior gramagem com maior valor, mas a análise teria que ser um pouco mais profunda, e eles precisariam calcular o valor de 100 gramas do produto para saber realmente qual melhor, né, o custo-benefício. Aí aqui todos eles cometeram o mesmo erro. Aí eu fiz um quadro comparando o questionário inicial, a questão do questionário inicial, com a questão do final. Tá? No inicial, eu falo, em algumas situações, ao exercer o seu trabalho, você se depara com as frações? Justifique sua resposta. Esse foi no inicial. E no final eu coloco, após as atividades realizadas, você conseguiu enxergar o uso de frações no seu trabalho? E aí eu tenho diversas respostas, mas a maioria respondeu que sim. No segundo quadro, eu analiso a questão 4 do inicial, que dê um exemplo de uma situação do dia a dia em que você precisa usar as frações, e comparo com a questão 2 do final, que era após as atividades realizadas. Você conseguiu enxergar o uso de frações no seu dia a dia? Em caso afirmativo, em que situação você observou? Aí eu tenho as diversas respostas, mas a maioria continuou respondendo que consegue enxergar a fração, esse exemplo, dentro da parte de alimentos, ou seja, na preparação de alimentos. Eu tive um aluno que ele colocou que ele conseguiu enxergar no carrinho
quando ele carrega terra, quando ele, né, ele trabalha como pedreiro, e depois ele só colocou que ele sim, que ele continua, que ele conseguiu ver no cotidiano dele, ele conseguiu ainda enxergar as frações. E depois eu comparo a questão 5 do inicial, que é: você considera que estudar e compreender frações é importante? Todos colocaram que sim, no primeiro momento, e no segundo momento eu tive algumas divergências, né? Na verdade, uma divergência, né, numa resposta, quando eu pergunto: após as atividades realizadas, você conseguiu ver a importância do estudo e da compreensão de frações? Mas a maioria colocou que sim, que eles continuaram vendo e percebendo as frações no seu dia a dia, tanto no trabalho quanto em casa. E aí, a análise esses três quadros é que as respostas dos alunos mostram uma mudança significativa na forma como eles compreendem as frações. Antes, o conteúdo já aparecia nas tarefas domésticas, né, dentro de casa. E após a intervenção, após as atividades, a intervenção pedagógica, as atividades aplicadas, os alunos passaram a identificar essas frações em diversos contextos do cotidiano. Na roda de conversa, foi colocado em vários lugares, em vários, não só em compras no supermercado, aí eles abordaram as porcentagens, abordaram os descontos, abordaram foi a porcentagem, os descontos, os juros, essas coisas, né, que foram abordados além do que eles já viam no dia a dia. Bem, as considerações finais, né, assim, a escuta ativa e o respeito, né, às trajetórias dos alunos foram fundamentais para tornar o ensino mais significativo, pois ensinar com sentido é possível, e valorizar os saberes dos alunos transforma o processo de aprendizagem. E, de certa forma, eu posso colocar que a minha pesquisa ela mostra que a contextualização e os materiais concretos, eles são eficazes para uma aprendizagem, principalmente para alunos da EJAI. As referências, os principais autores que eu me baseei, né, eles foram fundamentais para a minha pesquisa, e eu quero agradecer. Eu acreditei que eu não ia chorar, mas eu deixo aqui meu agradecimento a Deus por tudo que eu consegui. A minha mãe, que sempre acreditou em mim, embarcou nessa jornada comigo. A toda a minha família. E a Simone Cabral de Santana, uma grande amiga, por todo o apoio. A minha orientadora, que eu jamais poderia deixar de agradecer por toda a paciência e dedicação que teve comigo, a todo o corpo docente do Profimate, da Rural, que é excelente, eles são incríveis. A direção do colégio, Dr. João Nery, né? Colégio Estadual Dr. João Nery, que eu trabalho, e aos alunos participantes das turmas de módulo 3 e 4 da EJAI, do ensino médio, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior da CAPES e a banca. Agradecer a Sandra Matos, agradecer a Eulina Coutinho, agradecer a Aline por terem aceitado fazer parte da minha banca. O meu muito obrigada. Muito bem, muito bem. Agora é aquele momento que você vai respirar, beber um copo d'água, tá? Então, independente do que a banca falar, assim, a gente já percebe aqui que você
tem a sua alma impressa no seu trabalho, mas a gente vai, e também na sua fala, então vamos, né, sem mais demoras, passar a palavra para a professora Sandra, né? Então, Sandra Matos, eu estou muito feliz de recebê-la na banca examinadora, né? Então, e agradecida pelo convite, por ter aceitado, né, na verdade, o convite. Então, vou passar a palavra para a professora para fazer as suas considerações e perguntas, se houver. Obrigada, Aline. Primeiro, eu quero parabenizar a Ana Paula pelo trabalho, né? E a você pela orientação. O trabalho está muito bom, gostei muito de ler o trabalho. Eu li assim rápido, né? E eu li porque eu gosto de fazer uma leitura integral e depois eu vou lendo as partes para eu ir falando assim o meu entendimento e algumas coisas para melhorar, né? A dissertação da Ana Paula. Então, a primeira coisa que eu olhei foi o título, claro, né? A gente olha o título, e eu vi que ela acrescentou os idosos, né? Que é agora a nova nomenclatura JAI, né? Que entra os idosos aí. Eu gosto do assunto que ela trouxe, generalistas, né? Tem problemas com frações de ensinar frações, né, para os alunos, aí quando vai para o ensino médio, dá esse problema todo que eles não têm a compreensão total do conceito, né? É, e, assim, é, foi um revisitar, né, o conceito de fração, que talvez não fosse um assunto, não sei se é, porque eu nunca dei aula no ensino médio, da matéria do módulo, mas foi um trabalho assim que eu gostei muito de ler, que muitos professores têm muita dificuldade na leitura e até no trabalho que faz com fração, né? Eu estou falando isso porque eu tenho uma estagiária que, quando eu dei fração para as crianças, ela falou: Nossa, aprendi muito com você hoje, não sabia nada de fração. E ela já é uma aluna de graduação, né? A gente fica olhando o quanto nossa educação ainda está pecando em deixar os alunos passarem sem entender de forma assim lógica ou não, de forma que eles tenham algum conhecimento, né, daquele conceito, né? Essa é a minha primeira palavra. Eu li o resumo, eu achei que o resumo está bem escrito, tem todos os elementos que tem que ter um resumo, né, que é necessário para o leitor, que seja leigo ou não, entender o que foi feito no trabalho. Está bem escritinho o resumo dela, está de parabéns pelo resumo. A introdução tem também uma redação coesa, né? E fez com que eu tivesse uma leitura fluente do texto dela, né? Também tem todos os elementos que tem que ter uma introdução, né? Que também permite ao leitor escolher que parte ele quer ler, se não quer ler a dissertação toda, qual parte ele pode ler, porque ela apresentou todos os capítulos, né? Mostrou o que é interessante em cada capítulo, né? E eu vi só uns errinhos aqui na introdução, porque ela está com verbo, tem alguns verbos que está no futuro ainda, né? Ela esqueceu de trocar para o passado, porque ela já fez a dissertação, então esses verbos têm que ir para o passado. Mas eu sinalizei eles aqui no texto, depois eu mando esse texto aqui. No segundo capítulo, eu, eu, eu gosto de ver essa parte assim, quando as pessoas botam a abertura do capítulo, que eu acho que é muito interessante assim, para aquelas pessoas que estão fazendo a dissertação, né, olhar, poxa, eu vou botar isso aqui também no meu, porque a gente já vê o que ela vai falar no desenvolvimento do capítulo. Então, eu gosto muito de ter a abertura do capítulo. Eu acho que isso é show de bola nos trabalhos. É, Ai, passei direto. Desculpe aqui, porque eu estou olhando o texto. No tópico 2.1, eu fiz algumas, vamos dizer assim, algumas coisas que eu senti falta, né? Porque você trabalhou um autor só.
para falar todos os tópicos você fez isso, trabalhou um autor só. Ok, trabalhar um autor só, isso não é impedimento, né? Não tem problema algum. Mas eu achei assim que você deixou de fora alguns autores que era importante você trazer aí, como o Biratã Ambrosio, né? Porque ele é um cara de renome. Né? E ele fala da ética do matemática, que fala da cultura, que foi o que você tratou aí com seus alunos, do cotidiano, são coisas da cultura deles, né? Daquilo que ele convive no cotidiano dele. Então, eu senti falta do Biretã, do Scovimose também, que fala da matemática crítica, né? Que a gente tem que ver as questões de democracia dentro da nossa atividade como professora, né, a gente tem que olhar como é que a gente está dando esse conteúdo e por que, mostrando aos alunos por que ele está aprendendo esse conteúdo, que foi o que você fez, mas você não trouxe esses autores que ia ficar melhor ainda o seu trabalho. Uma coisa que eu marquei aqui é que quando você fala que a educação, né, ela desempenha um papel dual. Concordo contigo, certo? Concordo muito com isso, né? Que a gente está sempre separado entre a educação para os ricos e a educação para os pobres, né? E um autor também que você poderia ter trazido aí era o Libânio, ele fala muito bem sobre isso, quando ele fala o dualismo perverso da escola pública, né? Que tem o conhecimento para os ricos, aqueles que vão deter o poder, né, da nação, e para os pobres, que são aqueles que vão ser a massa de mão de obra, né? Do trabalho que esses ricos tanto dependem, né? É, era só para melhorar um pouquinho a tua leitura dos autores. No 2.2 também, porque você sempre, todos os tópicos, você está sempre trabalhando um autor e depois você não buscou nos outros autores as mesmas coisas ou as similitudes ou as diferenças desses autores para dialogar melhor com a tua dissertação, né? Na aprendizagem significativa também você usou também um autor que não é o Ausubel, né? Que é o pai da aprendizagem significativa, né? E ele deveria estar aqui e deveria ser usado e fazer um diálogo maior, porque por que que eu estou falando isso? Porque a gente, quando trabalha com a cultura, com o cotidiano do aluno, a gente está trabalhando com a aprendizagem significativa. Você foi certíssima nisso, né? Trabalhando com a aprendizagem significativa. É aquilo que está lá na cabecinha dos nossos alunos que vai ser posto em prática para ele desenvolver as atividades que você criou. Então, eu achei justo que você trazido mais ele aqui. Mas o 3, mas eu achei assim que você poderia, quando você trouxe o histórico da JAI, você poderia ter trazido falando da projeto de lei que modifica isso, né? Que traz os idosos também para o diálogo, para o discurso da educação, né? Que é a lei 2.679 de 2024, uma lei nova, né? Que era uma coisa também que deveria estar aí para justificar o seu trabalho, a entrada dos idosos. Aí foi coisas que eu fui vendo no seu trabalho e só para melhorar, né? Não é necessário você fazer, eu só estou falando coisas pontuando coisas para melhorar o seu trabalho. Você fez um quadro aqui e você trouxe as dissertações, né, e as teses, o quadro um aqui, que eu gostei, mas a gente, olhando o teu quadro, eu algumas pulguinhas surgiram, né, na minha orelha e que eu fiquei pensando, será que antes dos anos 2000 não tinha EJA, né? Porque os trabalhos começam, né, depois dos anos 2000 a se falar em fração, né, no sentido da fração e EJA, né? E também, eu não sei se não tinha necessidade de focar na fração, né, antes dos anos 2000,
e também tem as décadas, né, que foram as décadas, a primeira década dos anos 2000 e a segunda década, que tem trabalhos sobre EJA e fração. Eu acho que fração é um conteúdo muito deficitário, assim, que precisa muito de trabalho, né, e que precisa que a gente mostre que não é tão difícil assim aprender fração. Também eu fiquei pensando, só olhando esse quadro assim, é só para falar algumas coisas que eu pensei, né? Que eu pensei, é, o Profimate, ele é um mestrado, né, que é para os professores da educação básica e nada mais justo do que se trabalhar com coisas da educação, a necessidade da educação básica como você fez, né? Eu não sei por que que a gente vê a escassez de trabalhos no Profimate, né, voltado para a educação básica sob fração. Não sei. Foram coisas que eu pensei olhando o teu quadro, porque eu vi aqui que são muito pouquinhos trabalhos, né? Eu achei que seriam mais trabalhos é, pertinentes, né? Porque é fração e é um conteúdo assim que a gente os professores têm muita dificuldade para ensinar, não os de matemática, claro, porque eles sabem isso, mas eu estou falando assim, professoras generalistas que são as que iniciam, né, esse conteúdo para as crianças e que, de uma maneira ou outra, às vezes elas abordam esse conceito de forma, não vou dizer errada, mas equivocada, né? Porque ela também não sabe, ela também não aprendeu isso. Eu vou te falar, quando eu fiz o meu normal, eu nunca tive matemática, né? Nunca tive nada sobre matemática. É Então, isso. quando eu fui fazer a pedagogia, eu tive que estudar muito, porque eu não sabia nada de matemática. Então, vamos lá estudar. Tá. Aí, na metodologia, eu gostei da forma que você fez seu trabalho, gostei da metodologia, eu gosto muito de trabalhar com pré e pós-teste, eu acho que é uma coisa que mostra o crescimento intelectual das pessoas que estão fazendo esse trabalho, né? E mostra ainda mais a modificação dos conceitos na cabecinha deles, que também tem a ver com a aprendizagem significativa, né? Que é quando a gente consegue modificar aqueles conceitos que já estão lá alocados na cabeça deles. Gostei das atividades que você propôs aos estudantes. É, eu gostei da forma que você desenvolveu as atividades com ele, né? Isso tudo eu gostei. Agora eu vou falar do que eu senti falta. Eu senti falta, né? Assim, das narrativas do estudante, mas depois eu vi que você botou lá na outra parte, mas assim, poderia estar em diálogo, né? Tanto lá como aqui das narrativas deles, de fotos. Eu tenho muito esse negócio de ver as coisas, como é que aconteceram, né? Eu sei que a gente tem uma quantidade de páginas, tem isso assim, mas eu sinto falta das imagens, né, que foram. Que você fez um trabalho bem legal e não está aqui, não tá mostrando aqui para mim todo esse trabalho que você fez, como é que os alunos participaram desse trabalho. Esse negócio do bolo aí, eu fiquei chocada que você não trouxe nenhuma foto, mas depois eu vi, né, na sua atividade, você botou do disco, é, foi que você fez com eles, né, e eu gostaria de ter visto mais coisas, né, no seu trabalho. É, eu botei Aí eu não falei nada das situações, das atividades que você fez, porque eu gostei. Eu pensei que quando você fosse trazer as situações de supermercado, você fosse usar aqueles prospectos, né, aqueles folhetinhos que tem no supermercado para os alunos comparar, mas também não trazer só o fato em si também não tem problema algum. E eu botei aqui, cadê os cálculos, né? Mas eu vi que você botou depois na segunda parte do recurso, eu vi que você botou e tudo. Mas eu senti falta também ali na parte que você apresentou as atividades, você poderia ter posto, né, algumas narrativas dos alunos e algumas fotos, não sei. O trabalho em si, para mim, tá bom, né? Eu gostei do que eu vi, do que eu li.
Eu acho que você trabalhou pra caramba, né? Porque não é um trabalho simples, não foi qualquer trabalho que você fez, foi um trabalho importante para a tua turma, já que eles pediram, né? Foi um trabalho assim perfeito, né? Eu até escrevi aqui nas considerações finais, está perfeita, você analisou direitinho, você trouxe os autores que você utilizou e fez um diálogo com eles, a sua consideração final está perfeita. E, no mais, é só essa parte que eu gostaria de ter visto mais imagens e mais narrativa dos alunos. E parabéns, as duas, né? Tanto a Ana Paula como a Aline. Obrigada. Muito obrigada, Sandra, muito Muito obrigada. obrigada mesmo. Com certeza acertamos, né, na professora, né, externa ao nosso programa para poder nos apoiar, nos ajudar, né, a aprimorar o trabalho, né? Então, com certeza, nós vamos fazer o possível para poder acatar todas as sugestões. Quanto às fotos, depois a Ana pode falar, ela ficou um pouco preocupada, vai aparecer as imagens dos alunos, de repente ela tenha mais fotos no acervo, mas no máximo mostrando as mãos dos alunos. Não sei se ela tem foto assim, na ação, assim, eu não sei se ela tem, né? Porque a questão Aham, da foto depende se ela já fez o registro. Ela, que assim, com os outros alunos que eu orientei, eu sempre oriento colocar as ações, aí nos outros casos eram todos menores de idade. Então, quando é menor de idade, eu falei assim, na dúvida, mesmo tendo, porque todo esse trabalho passou em comitê de ética, tudo direitinho, sim, mas mesmo quando é só menor de idade, a gente pede para ocultar o rosto, né? Fazer uma faixa, uma tarja, alguma coisa assim. Como se tratam de alunos maiores de idade, todos eles consentiram a participação, eu até falei, poderia colocar pelo menos fazendo as ações, mas eu não sei se ela tirou essas fotos assim, com as ações. Então, muita coisa que ela fala, tanto é que ela colocou a foto do disco, tem a foto do bolo, assim, ali do bolo em si, né? Não sei se ela tirou da sim. preparação do bolo com as pessoas no refeitório. Tirei, Não sei se tirou. Então, talvez tirei, essas possam, mas mesmo. não o rosto. Mas você vê que tem pessoas ali, mesmo Só sem tirei eles. que aí eu acho que pode ajudar a ilustrar ainda mais as ações. Realmente as ações Sim, ocorreram, é documento, né? Então a gente pode, então Sim. ainda bem que você tirou, porque é o tipo de coisa assim, todas as sugestões em relação o referencial teórico, com certeza a gente vai acrescentar. Ao das fotos, se ela não tivesse feito o registro na época, ia ser mais difícil. Mas como ela falou que tem mais é, algumas fotos, então a gente vai se empenhar e colocar as narrativas também, né? É porque eu acho que a Ana estava muito nervosa na hora da defesa, ela não contou a história do meio ovo, né? Ela contou lá em Manaus, né? Quando a gente apresentou o relato de experiência lá em Manaus, ela contou a história, né, da aluna que quando tentou fazer as atividades, na hora que ela era o que era 4,5 bolos, né? Então, quando foi no meio, ela não soube, né? Aí veio, então ela, pelo menos lá, ela conseguiu, ela na apresentação oral, mas tem na dissertação direitinho. Mas eu acredito que foi realmente nervosismo ela não ter falado isso aqui na hora também. Foi, Mas com foi. certeza a gente vai acatar todas as sugestões, a gente agradece a disponibilidade da professora Sandra. Inclusive, eu tinha tentado chamar a Sandra em outras ocasiões, mas não tinha sido possível, então estou muito feliz que a gente finalmente conseguiu, né? E é uma que honra, bom. né? Uma vez Não, que. E é uma honra também, a gente fica muito feliz em ter recebido pelo menos na parte metodológica, claro, algumas coisas a gente pode acrescentar, mas assim, da gente ter feito, não nela ter feito o resumo direitinho, como se deve, porque a gente, com a professora Eulina também, que é uma honra, que vai ser a próxima a falar, né, que a Ana teve as aulas de metodologia, mas com base no livro da professora Sandra Matos, então, né, os livros, né, que agora são dois, né, de metodologia, então foi É, uma ajuda muito preciosa. Então, a Sandra Matos, mesmo não estando nas minhas bancas anteriores, a gente fez sempre o possível para poder seguir o máximo, né, as orientações
das atividades, né, na construção do texto, né, tanto com o auxílio da professora Eulina na disciplina de metodologia no Profimate, quanto com os livros da professora Sandra, que tanto tem nos ajudado, né, porque muitas das vezes é aquela história, né, quando a gente... no caso, os alunos do Profimate, eles têm todo um conjunto de disciplinas que, enfim, são de matemática pura, vamos dizer assim. Aí, quando eles começam, de fato, fazer as conexões com o ensino, com a educação, justamente quando a gente chega no segundo ano, que aí começa a estudar metodologia. Agora, felizmente, com a entrada dos nossos professores do programa, a gente vai ter a oportunidade de estudar algumas disciplinas optativas, né, para discutir um pouco mais a questão de educação, mas o Profimar sempre foi muito carente desse diálogo com a educação. Então, a professora Eulina tem feito com maior esmero dentro da disciplina de metodologia, e agora, com a entrada de novos professores, a gente vai ter esse quadro ampliado, isso vai facilitar bastante. E a gente agradece muitíssimo, no caso, e aí estou agradecendo publicamente esses livros da doutora Sandra, que tanto tem nos auxiliado na construção do texto. Claro que a gente tem sempre coisas para melhorar e a gente vai seguir direitinho. Então, muito obrigada, Sandra. Vamos passar agora a palavra para a professora Eulina Coutinho, né, que vai apresentar o seu parecer. O áudio, por favor, Lina. Boa tarde a todos. É só para mim ou para vocês também estão vendo essa tela espelhada aí da... A tela espelhada é porque a Ana está compartilhando. A Ana, se quiser deixar de compartilhar a tela, você prefere ver a tela com... Não, tudo bem. Tudo bem, já deixou de compartilhar. Ok, pode falar. Agora é sua. Agora Bom, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer muito o carinho desse convite, né, que eu acredito que foi um carinho duplo, né, da professora Aline e da Ana. A Ana foi minha aluna na graduação, logo assim que ela estava iniciando a graduação, e depois a gente veio se reencontrar agora no mestrado. Então, ela foi também minha aluna no mestrado, na disciplina GMA 40, que a professora Aline comentou. Então, vou começar agradecendo esse carinho de vocês, viu? E como eu disse para você, Ana, você não precisava ficar nervosa, mas fazer o quê? Né? É difícil convencer a pessoa para ficar nervosa. A Ana tem um perfil, e eu acho que para a Sandra que lê o trabalho dá para perceber que ela é uma pessoa muito séria, séria no sentido de compromissada. É uma pessoa que tem um compromisso, ela faz as coisas com seriedade. É nesse sentido que eu estou me referindo, entende? E conseguiu se aliar, vamos dizer assim, a outra pessoa maravilhosa, que igualmente leva as coisas muito a sério, né? Então, a Aline é uma pessoa extremamente cuidadosa, muito cuidadosa. Em geral, estar em bancas da Aline é sinônimo de não ter muito trabalho, porque ela já faz todo o trabalho. Então, quero deixar aqui os meus parabéns para as duas, pela personalidade, pelo trabalho. A Sandra, ela quase que roubou toda a minha fala. Então, Sandra, como sempre, maravilhosa, é uma pessoa que é amiga, essa a gente deixa para lá, de lado, que é minha amiga, mas é uma pessoa pela qual eu tenho uma profunda admiração, um profundo respeito, né? E como foi dito aí pela Aline, eu trabalho com os alunos de MA 40, obviamente eu ofereço para eles outros materiais, mas eu trabalho o curso de MA 40 em cima dos livros da professora Sandra Matos.
e que eu acho muito perfeitos, né? Muito, muito justinhos. A Sandra tem uma forma de escrever maravilhosa. E as receitas de bolo que ela dá também, ó, resumo tem que ter isso, considerações finais tem que ter isso. Então, essas são. E eu passo isso para os alunos. As pessoas que seguem as receitas chegam aqui com um trabalho mais adequado, né? Você escreve muito bem, Ana. Eu sei também que ó, só no jeito de você falar qualquer um percebe. Ana é uma pessoa muito objetiva. Ela é muito papum, papum. Aí, conversando até com a sua orientadora, ela falou assim, ó, tinha vezes que eu tinha que falar com ela, desenvolve mais, entende? Bom, mas o mais importante, Ana, é que você trabalhou e trabalhou muito. Isso, qualquer um que lê o seu trabalho reconhece, né? É, e eu quero dar os parabéns para você. Então, os comentários que a gente vai, eu não sei o que vai sobrar para mim, né? Porque quase tudo que você vai ver lá no texto que eu vou enviar para você, que a gente caminhou bem próximo, né? Então, a mesma coisa que a Sandra sentiu falta no seu referencial teórico, que assim, eu não eu conhecia esse trabalho aí de Pellizzari e et al. E exatamente foi o texto que você usou para falar de aprendizagem significativa que fala de Ausubel. Ausubel. Mas, então, quando você, como disse a Sandra também, o David Ausubel é o cara da aprendizagem significativa. Tanto é que tudo que você escreveu, aí eu vi depois, né? Eu tive, quando chegou lá, que eu vi. Então, olha só, é legal você citar esse texto, tá? Que você usou. Mas é muito, assim, quando você fala de aprendizagem significativa, se você olha nas suas referências e não vê David Ausubel, se a pessoa não lê o seu trabalho, vai dizer, poxa, ela não tratou, não estudou David Ausubel. Então, por esse motivo, eu estou enviando para você textos de David Ausubel, para que você possa beber na fonte, ok? Da mesma forma, você fez um capítulo muito bacana de educação matemática crítica, né? Em que você bebeu na fonte da Carrijo. A Carrijo é cria do Ole Scovus-Mose, entendeu? Ela é cria dele. Então, vai falar da Carrijo, aquele texto da Carrijo é maravilhoso que eu dei para vocês, mas precisa que você tenha também o Bam, né? Citá-lo também. Eu também estou mandando para você, só que eu tive problema para enviar, eu vou reenviar dois livros do Ausubel e o do Oli não foram. Eu vou ver, eu estou achando que eles estão muito grandes, talvez por isso eles não tenham ido, tá? Eu vou ver se eu consigo diminuir para poder reenviar. Eu já enviei para você, tá? Senti falta do meu queridinho Freire também, gente. Nenhuma linha de Paulo Freire. Poxa, também mandei livro de Paulo Freire para você. Já está lá na sua caixa. E o nosso Biratã D'Ambrosio. E olha, você pode citar a professora Sandra Matos também. Mas aí eu não sei como é que a gente pode fazer, porque a professora Sandra Matos, ela trabalha no livro dela e nas publicações dela também, mas em especial no livro dela. Eu sempre erro, gente. Você falar errado na frente da autora é complicado, tá? A matemática do sentido, o sentido da matemática, eu nunca sei qual é a ordem, tá? Eu acho que é o primeiro ou o segundo, se não é você só inverter, tá? Eu também não sei não, Eulina, Que eu é sempre quase que um esqueço. livrinho meu de cabeceira. Ai, que bom, meu Deus, que bom. Ó, é um livrinho, se bobear, é um livrinho quase que de cabeceira meu. A minha estante não é aqui. A minha estante não é aqui. Mas aqui no meu quarto, eu tenho o bichinho, tá? É esse aqui. Eu vou com ele por aqui porque eu uso muito. Aí, vamos voltar. São autores e D'Ambrosio.
D'Ambrosio é um cara de etnomatemática. Eu fui tirar os troços do lugar, tá uma bagunça aqui, eu não estou conseguindo botar no lugar de novo. D'Ambrosio, como disse Sandra, é um cara de etnomatemática, sim, mas ele é um educador matemático antes de tudo, tá? Então, professora, como é que eu vou fazer isso agora? Pegar um texto dele, pegar alguma coisa certamente você vai conseguir algo que dialogue com o seu tema, tá? Ele vai estar falando coisas que dialogam com o seu tema. Espera aí que eu fechei aqui. Bom, isso eu comentei aqui. Eu gostei muito do seu resumo. Uma sugestão nas suas palavras-chave foi o seguinte: aonde que eu vi esse problema? Eu tive uma aluna, a Débora, que era do Profimate também, e ela fez um trabalho com EJA. Acho que a Sandra estava na banca dela também. E ela fez uma pesquisa, na verdade, o trabalho dela foi uma revisão bibliográfica, né? E ela, quando buscou, eu também não tive sabedoria, eu acho que ela escreveu EJA como palavra de busca. E ela não conseguiu o retorno de muitos trabalhos. Eu falei assim, gente, como assim? Você não conseguiu o retorno de trabalho? Eu mesma já tinha orientado trabalhos dentro do marco temporal dela e eles não vieram, sabe? E aí depois a gente se tocou. Agora eu não sei qual foi que ela colocou. Se ela colocou educação de jovens e adultos na busca ou se ela colocou EJA, mas ela não fez as duas buscas. Entendeu? Então, você está colocando EJAI. Seu trabalho pode se perder por aí. Eu colocaria EJAI e também educação de jovens, adultos e idosos, como palavra-chave. Entendeu o motivo? Porque uns podem chamar pelo nome completo e outros podem chamar só pela sigla. E aí, qualquer alteração, não se esqueça, qualquer alteração que você fizer não vai ter muito para o resumo consertar no abstract, mas eu acho que seu resumo está muito justinho. Eu não vou ficar falando de tudo que eu... Coisinhas de besteira, não. Olha só, nos seus objetivos, eu não entendo, tá? Como um objetivo específico do seu trabalho identificar as profissões dos alunos pesquisados. Eu acho que isso é algo que você fez, mas que está dentro da sua metodologia para você poder chegar no seu objetivo. O seu objetivo era o quê? Era você conhecer um pouco mais os seus alunos. Isso é um objetivo. E saber a profissão deles é um dos mecanismos que você usou para melhorar o seu conhecimento deles. Tá? Eu teria esse problema aqui. Isso valeria. Tem umas coisas aqui que eu coloquei, amei. Aqui falando da temática de educação matemática para a cidadania, que eu gostei muito. Bom, nesse 2.1, você vem falando você falou nesses espaços ocorrem aprendizagens significativas, que moldam valores, atitudes e competências. Eu acho que se você está falando de aprendizagem significativa, você teria que trazer para o conceito de aprendizagem significativa. Tá? Você vai falar isso mais para frente, mas eu já falei de aprendizagem significativa lá, entendeu? Entendi. Não pode deixar para falar só na sessão dessa. Então, essa questão da Carrijo, você trabalhou o texto da Carrijo, que eu acho que você pode incluir pelo menos alguma coisa do Oli, Scovus-Mose. Está muito bem escrito, gostei muito. Aqui, o que eu vou falar aqui não é erro, não, é só um comentário. Tá?
É, é só para dizer que existem outras formas de entendimento, tá? É, a gente considera que a gente tem um processo de ensino, que a gente tem um processo de aprendizagem, e o que vocês chamam de ensino-aprendizagem, a Sandra também costuma usar isso também. A gente chama de. é, Gente, faltou minha cabeça. Ensinagem, segundo a Anastasio. Se porventura, não, só para falar, se vocês quiserem, eu posso te dar o material. Isso aí não foi uma coisa que eu te enviei, por quê? Porque é só uma forma de entender. Porque na literatura, ensino-aprendizagem tem um significado, tá? É que como para mim existe ensino, existe a aprendizagem, e existe o que a gente chama, o que vocês aqui chamam de ensino-aprendizagem, o que é ensino-aprendizagem? É o ensino com aprendizagem. Você pode ensinar, você pode aprender, você pode ensinar, não significa que o aluno aprende. Entendi. Verdade. Quando há aprendizagem, a gente chamaria de ensinagem. Bom, mas isso aí é só bobagem, não é bobagem, é só fazer alguma colocação. Na 2.3, você criou uma subseção que não tem nenhuma página. Ficou muito pequenininho, mesmo para uma subseção. Aí, e que subseção é essa? Aprendizagem significativa e educação de jovens, adultos e idosos. É possível que nessa sua busca aí, você tenha algumas coisas que você possa ler nesses trabalhos que você já baixou, que você possa trazer para cá, que eles tenham falado de aprendizagem. Possivelmente tem. Com Trazer. certeza. Helena, quer que eu escreva mais quantas páginas? Passa um pouquinho de uma página, está ótimo. Mas 2 parágrafos, eu acho que a gente já meio que libera aí. Aí depois eu acho que eu demorei para falar alguma coisa. É isso. Isso aqui não vou ficar falando aqui. Também não vale. A Sandra já comentou aqui dos seus quadros. Agora, a professora de metodologia ficou muito feliz com a metodologia, entendeu? A professora gostou muito. Fiquei muito feliz. Eu concordo com o Sandra, embora eu não tenha colocado aqui, coloquei só nas minhas anotações aqui. O que eu ia falar que eu concordo com a Sandra? Seria interessante trazer mais fotos, era isso. Bom, eu queria te fazer 2 perguntas. Aqui tem uma outra coisa aqui que eu coloquei, não é para você mudar não, tá? É só para ser chata. Só para ser chata. Aí você colocou assim, que está corretíssimo, porque a gente não pode identificar os alunos da nossa pesquisa. Aí você disse assim, cada aluno recebeu uma numeração específica, variando de 1 a 9. Eu achei isso tão frio. Tá bom. Eu tiro. Não, você não tira. Dá um nome para eles, dá um apelido, dá alguma coisa, entendeu? Para eles se sentirem nomeados e não numerados. Não sei, não precisa mudar isso, não. É só chatice minha, tá? É só chatice minha, relaxa. Mas suas referências estão muito bonitinhas. Eu só não fiz um checklist. Se você colocou nas referências todos os trabalhos que você colocou lá na revisão da literatura, sistemática da literatura, ou estado da arte, como você chamou. Está todo mundo lá? Tá. Então tá. Eu não fiz esse checklist.
E assim, que bonitinho, botou os apêndices, colocou os anexos. A professora GMA40 ficou muito feliz. Depois eu vou falar com ela, Ela é. entendeu? Eu vou falar com ela depois. Olha, que aluna bonitinha, cara. É, agora vem as provocações, tá? As provocações são duas e são iguais, na verdade. A partir do que você estudou, etc., onde você, se alguém fizesse essa pergunta, eu estou fazendo essa pergunta, mas poderia ser outra pessoa fazendo, né? Fizesse a seguinte pergunta: onde você destacaria, na sua pesquisa, que você teve reconhecimento dos conhecimentos prévios dos alunos? Olha, eu eu reconheci os conhecimentos que eles já tinham quando eu desenvolvi isso, quando eu fiz isso. Onde? Olha, Helena, vamos lá. Na verdade, esses alunos do EJA, como eu já disse, eu estou há 20 anos no colégio. Eles já foram meus alunos em outras turmas. E aqui no nosso município, a gente se conhece muito. Aqui é tudo muito, todo mundo é como se todo mundo fosse parente, vamos dizer assim, é muito estranho. Você anda na rua, você conhece todo mundo. Não é E eu já estranho, é tinha legal. dado aula para eles. As frações, na verdade, ela é um conteúdo de fundamental. Sim, Ela até é abordada no fundamental do EJA, do EJAI, né? No caso aqui no colégio. Mas muitos, eles vêm e não faz o fundamental, eles já entram no ensino médio. Aí, quando eu fiz a pergunta deles no questionário inicial, perguntando o que eles, né? O que era fração para eles, a maioria respondeu que é dividir. Aí alguns falaram assim: ah, tá na receita. Aí começou assim, as falas deles. Aí outro falou assim: ah, mas não é só dividir. Um virou e falou assim: mas não é só dividir. Eu falei: então, eu quero saber de vocês o que é a fração para vocês. Porque vocês me pediram para. Isso na roda de conversa, né, conversando com eles e tudo. Vocês me pediram para ensinar frações, porque vocês não entenderam esse conteúdo, quando esse conteúdo foi dado a vocês, na época que vocês tiveram a oportunidade de estudar. E no EJA, quando eu entrei para dar aula para essa turma, uma das matérias que foi cobrada foi a matemática financeira. E na matemática financeira, vinha no currículo para eu falar de regra de três, proporcionalidade toda ela, falar de juros, enfim, toda a matemática. E foi quando eles falaram assim, mas a gente não entende nada disso aí, eu não sei. Eles falaram, eu não sei nada disso. Nos ensina fração para a gente poder entender a matéria. Foi quando eu perguntei. Então, no questionário inicial, quando eles responderam, que uns falaram que era dividir, aquela coisa toda, e aí eu perguntei, mas aonde vocês veem isso no seu dia a dia? O que vocês têm na cabeça que tem a fração? Aí teve um aluno que falou do número decimal. Aí eu falei, interessante. Ele sabe que a fração é o decimal. Mas ninguém falou no misto. Ninguém falou em número misto. Na coisa. E eu fui pegando esses conhecimentos prévios deles ali, do que eles achavam, e depois, numa roda de conversa, eu fui dialogando com eles e fui tentando colocar para eles, entendeu? Aí eles falaram, né, como ele falou, da receita. O outro, teve um que falou que ele via a fração quando ele estava lá trabalhando lá como pedreiro. Ele falou que via, que ele chegou até, ele colocou do carrinho de terra. Por que ele colocou carrinho de terra, colocou aquela coisa? Porque ele é auxiliar. E ele falou assim, mas o pedreiro fala para mim, não, é 3-1, é 3-1, é 3 não sei o que, é 5, não sei o que. Aí falava como fração, a proporcionar aquela coisa. Aí eu falei, nossa,
foi o único que falou do conhecimento prévio dele, como, que também era da profissão dele. O motoboy, ele falou para mim que não via fração em nada, que ele não tinha um conhecimento prévio, ele não conseguia ver aquela coisa toda. Mas eu achei até interessante algumas falas. E a maioria das donas de casa falavam que viam, né, a fração na hora de preparar um alimento, na hora de preparar uma... Teve uma que era cuidadora de idoso, ela trabalhava, depois ela não estava trabalhando mais como cuidadora, que ela falou que via, aí ela ou seja, esse conhecimento prévio deles, eles tiraram mesmo, eles falaram da vivência mesmo deles, do dia a dia no trabalho deles, no que eles faziam, entendeu? E daí eu comecei por isso que eu fiz as questões, eu não quis pegar o folder de mercado, essa coisa toda para poder fazer as questões, porque eu queria comparar, eu queria que eles fizessem a comparação, que eles usassem, eu queria ver como que eles iam se sair, eu colocando um único produto com 2 gramagens diferentes, 2 preços diferentes, para ver o que eles iam escolher, como é que eles iam fazer essa conta, como que eles iam se sair, entendeu? E usei a receita de bolo, porque, como eles falaram que a maioria deles, eles identificaram a fração, o conhecimento prévio deles, como fração estava nas receitas, estava na parte da culinária, aí eu também usei essa estratégia do bolo. E eu tenho foto, sim, da preparação do bolo, de tudo. Depois eles fizeram... Nós comemos o bolo no final. O bolo foi feito, Essa é a melhor parte, né, gente? Comer o que a gente fez é a melhor parte. Agora, eu falei que eram 2 provocações, tá? Então, quando a gente fala de reconhecimento dos conhecimentos prévios, foi legal. Eu queria saber como que você trabalhou o que eles sabiam com o complemento que você queria a partir dessas ideias. Isso aí eu acho que é uma coisa interessante de você pensar. E agora, a outra provocação. A partir do que você reconhece que houve aprendizagem significativa? A partir do que você estudou sobre aprendizagem significativa, do que você entendeu como sendo aprendizagem significativa, onde que você vê no seu trabalho que, de fato, você atingiu esse objetivo? Bem, bem, vamos lá. Na parte das atividades, quando eles pegaram os discos de frações, que eles tiveram os discos na mão e que eu fui dando tinha as questões para eles poderem fazer comparações entre frações, 1/3, 1/2, eles faziam comparações, ver frações equivalentes, que eles começaram a mexer no disco, eles começaram a falar assim, nossa, então se eu pegar 1/2, não era 1/2 não, se eu pegar, acho que ele pegou 1/3, era 1/3, ele pegou com uma... Eles pegavam as frações, agora assim eu não vou tá tudo na foto, agora eu não vou me recordar. Eu sei que eles pegavam 2 frações, eles juntavam as frações e diziam assim, nossa, isso aqui dá metade, então significa que se eu somar essa fração com essa... Aí eu falei, sim, porque se você fizer... Aí eu falava assim, vocês já ouviram falar em MMC? Aí eles começaram a ver, assim, tá. Aí eles começaram a tentar entender o que eu não consegui na proposta que eu queria, que era da compra do mercado. Quando eu dei a primeira questão, que foi fácil fazer a comparação direta da embalagem com... Porque isso aconteceu aqui no mercado mesmo, no mercado da minha cidade aqui. Eles colocaram assim, promoção, a margarina de 1 quilo, R$16,90. Mas a mesma margarina de meio quilo, estava R$7,80, 7 e pouco. Aí eu falei assim, aquele papel da promoção. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou pegar isso e vou levar para o meu estudo. E botei essa questão lá. E eles conseguiram perceber que estava um erro, que isso era errado, que tinha um erro nessa promoção. Estava havendo uma manipulação feia ali, né? Sim. Mas quando eu fui fazer a mesma coisa com achocolatado, né, com tipo de achocolatado, eles tentaram fazer essa
comparação direta, e aí eles não conseguiram. Eu consegui ver ali que ali eu tinha que ter feito, para poder ter aprendizagem naquilo, para eles poderem se sair bem naquilo ali. Então, assim, quando eu coloquei as atividades, eu vi que quando eu botei a primeira receita, muitos erraram. Aí eu fiz a tarefa da receita. Aí a gente teve a roda de conversa. Fomos para o refeitório, fizemos tudo. Quando eu fui colocar a segunda, eu já vi que eles já foi diferente as respostas. Eu vi que eles conseguiram entender o que era para fazer. Eles tinham até dificuldade na leitura. Eles tiveram dificuldade em alguns problemas, como o caso desse achocolatado. Eles têm esse problema na leitura do problema também para poder saber qual é a proposta, o que eu tenho que fazer aqui, entendeu? Isso acontece muito, mas pós as atividades e logo que veio o meu questionário final, que era para eles poderem... Aí teve falas de aluno, que realmente eu não coloquei na apresentação, eu não falei, mas teve falas de aluno, falou assim, nossa, foi tão bom aprender desse jeito, eu achei que foi tão gostoso, foi tão legal, fez todo sentido para mim. Teve falas deles, depois da roda de conversa, deles colocando e parabenizando mesmo o próprio trabalho deles, porque eles viram que foi uma coisa que eles gostaram de fazer e que para eles foi muito bom. Tá vendo? Quando eles falam que teve sentido para eles, era a resposta que eu estava querendo ouvir. Eles falaram, porque teve a história que a Aline colocou do meio-ovo foi muito engraçado e, ao mesmo tempo, foi assim, a roda de conversa foi... Porque, automaticamente, quando eu pedi para que eles, na receita que a gente ia confeccionar o bolo, que eu queria que eles fizessem 4,5 bolos na atividade para poder dar bolo para a escola toda, a aluna... rapidamente ela falou assim, mas professora, não existe meio ovo. Aí eu falei assim, ai meu Deus, aí eu falei assim, chamei ela pelo nome e falei assim, vamos ler a questão, vamos tentar entender. Aí outros tentaram falar, eu falei, não, deixa ela ler a questão, deixa ela entender, olha a receita, vamos ver a proposta. Eu comecei a intervir, falei assim, falei para ela, fica calma, porque ela já estava ficando um pouco alterada, aquela coisa toda. Eu falei, não, vamos lá, olha só, a receita está pedindo isso, está pedindo isso, está pedindo... Aí eu botei, na receita está pedindo 4 ovos, então eu quero saber quantos... Ela devia estar acostumada a fazer bolo com 3. E você não viu que na sua receita eram 4. Coloquei. Aí ela falou, sim, professora, tá. E depois ela falou, aí ela foi, entendeu? Aí ela continuou fazendo, a receita foi muito... Aí depois, na roda de conversa, uns começaram, você errou, que você pensou assim, como é que não sei o quê. Eu falei, não, gente, calma, vamos lá, vamos tentar entender e vamos aceitar tudo aqui, que nós estamos aqui no aprendizado. Eu falei para eles, mas foi muito engraçado, ela foi muito espontânea. E aí ela estava sentada no refeitório, e assim, ela não levantou para falar, da onde ela estava, ela falou, entendeu? Ela gritou. Significa que ela estava bem envolvida. Gente, eu vou parar aqui, porque senão a banca vai brigar comigo, porque eu falo para caramba, viu? Eu quero mais uma vez reafirmar, te dar os parabéns, tá? E para a Aline também. Estou muito feliz em ver você agora sorrindo, não mais nervosa, agora já viu que você conseguiu vender o seu peixe, vendeu muito bem. Obrigada. Agora é hora de aquelazinha, viu? Hoje pode. Hoje pode. Nada interno. Tá certo. Bom, eu agradeço à professora Eulina pelas considerações, muito importantes. Eu peço desculpa aos presentes porque a minha câmera falhou, tá? Então, eu estou por várias vezes tentando voltar a ligá-la, tá? Mas pelo menos eu fiz vários prints aqui da tela, então a Ana vai ter uma recordação desse dia com a minha imagem, né? Então, e a gente também, né?
acabou fazendo uma foto presencialmente lá em Manaus, né? A gente estava lá no, né? Uma coisa que é importante deixar destacado, né? Primeiramente, né? Eu como orientadora, enfim, foi um trabalho muito bom de orientar, porque a Ana é uma pessoa muito dedicada, tudo bem, é um pouquinho ansiosa, mas aí a gente, né, vai resolvendo, né? Mas é uma pessoa muito proativa. Então, assim, todos os prazos que eu apresentava, ela cumpria direitinho. Uma pessoa realmente, como a Eulina descreveu, uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa muito dedicada. Então, eu confesso a vocês que quando foi em janeiro, que a gente estava sabendo do prazo de envios de trabalhos para o Encontro Nacional de Educação Matemática em Manaus, aí eu pensei assim, bom, eu vou sugerir a Ana, vou perguntar para ela se ela tem interesse em enviar. Aí ela prontamente, né, mesmo com um trabalho ainda bem no início, né, naquela ocasião, em janeiro, ela tinha acabado o ano letivo anterior, já estava no período de férias, então a gente fica assim, um pouco preocupada em perturbar a professora no seu momento de descanso, né? Porque janeiro, mas ao mesmo tempo eu pensei lá, mas ela não pode descansar muito, porque ela tem que escrever a dissertação, né? Então, mas aí eu perguntei, ela aceitou prontamente. E ela falou que ela teve todo o apoio da família, o qual a gente agradece, né? A gente agradece toda a família também ter apoiado a Ana nessa empreitada. Né, a gente agradece porque a família é o nosso porto seguro e aí ela conseguiu ir para Manaus conosco, defender o relato de experiência. Ela fez a apresentação do trabalho em formato de relato de experiência. Ela também estava muito ansiosa naquele momento, mas assim foi só elogios, né? Todos os professores que estavam na sala, né, no qual ela apresentou o trabalho, estavam muito interessados, até teve um deles que até pediu contato, porque queria saber mais sobre o referencial teórico. A gente sabe que depois a gente vai acrescentar, né, todos os referenciais, né, discursos de Move, Paulo Freire, o Biratan D'Ambrosio, o Libânio e outros que faltaram, mas os que ela apresentou, vários ficaram interessados. Então, a gente sabe que a EJAI vamos dizer, um programa, né, ou uma modalidade de educação no qual realmente carece de mais atenção e mais trabalhos, né, para poder até dar suporte mesmo aos professores que atuam, né, porque quando a gente tem a nossa formação inicial na licenciatura, e eu digo por mim, a gente, pelo menos na minha licenciatura, não houve nenhum momento para se conversar, na época era EJA, né? Nenhum momento para se conversar da educação de jovens e adultos, hoje, educação de jovens, adultos e idosos. E agora a gente tem a licenciatura em matemática na Universidade Rural, no qual a gente, pelo menos no momento dos estágios e algumas atividades acadêmicas, a gente fala um pouco, mas ainda assim a gente sabe que é pouco tempo, que a gente deveria discutir ainda mais a EJAI nas nossas licenciaturas, para os professores se sentirem mais amparados, né? Eu digo isso porque no meu pouco tempo que eu atuei na educação básica, né? Então eu cheguei a atuar na antiga EJA, né? Só que no ensino fundamental, e como que eu senti falta, né? E na época, bem inexperiente, eu não tinha tido acesso, né, às pesquisas voltadas, né, que a EJA, né, hoje a EJAI, ela precisa de todo um ambiente diferenciado, não que todas as outras modalidades também não precisem, mas essa a gente está lidando com jovens, adultos e idosos que estão retornando aos bancos escolares, mas carregando todas as experiências de vida, no qual os adolescentes ainda estão começando, né? Os adolescentes também têm as suas experiências, mas ainda têm poucas experiências. E os jovens, adultos e idosos, muitos já passaram ou pelo ambiente de trabalho formal, ou ambiente de trabalho informal, ou ambiente doméstico, todas as opções.
enfim. E essas experiências, essas vivências são tão importantes serem ouvidas e, a partir disso, enriquecer a sala de aula, né? E assim, como que eu gostaria de voltar no tempo há 20 e tantos anos atrás, né? Mas com o conhecimento que a gente tem hoje, para poder propiciar um ambiente ainda mais acolhedor, né? Eu tentei fazer o que estava ao meu alcance, mas eu sei que foi muito pouco pela minha inexperiência. Eu estava bem no início mesmo da minha vida docente. Eu tinha acabado de me licenciar, né? Eu me licenciei em 2004 e 2005, logo no início eu já trabalhei com EJA. Então, realmente, se a gente pudesse voltar ao tempo e fazer diferente, nossa, como que bom seria. Mas bom, a minha contribuição hoje em dia como orientadora, né, é estimular, né, incentivar, né, os nossos mestrandos, justamente e também licenciandos a pesquisar mais e dar sua contribuição, e eu tenho certeza que a Ana fez o melhor. Ela imprimiu, como eu falei logo no início, ela imprimiu a sua alma no seu trabalho, né? Tanto na parte escrita, na apresentação, e ela fez realmente com muita dedicação. Então, eu fiquei muito preocupada em ter sugerido. Ao mesmo tempo, eu achei legal, mas fiquei preocupada em sugerir a Ana para preparar um trabalho, um texto para apresentar para o Enem, justamente porque ela estava ainda com a escrita da dissertação muito no início. Aí eu fiquei pensando, gente, eu vou interromper um processo, mas assim, não, mas é importante para o crescimento dela realmente já começar a divulgar o seu trabalho, né? Então, e realmente o trabalho foi aprovado, foi muito bem recebido, né? As pessoas que estavam assistindo foram só elogios mesmo, e perguntando, né? E ela estava super nervosa, não tinha nem almoçado no dia. Conseguiu almoçar hoje, Ana, antes da defesa? Também não, mas comeu alguma coisinha leve, né? Então, acho que. Então, depois é a festa, depois né? Depois, você sabe, é a festa. E aí, mas enfim, quebrando aqui o protocolo, mas enfim, então voltando aqui, vamos finalizar, porque a gente, né, também fala muito, né? A Eulina falou que ela fala muito, mas eu falo mais ainda. Então, foi realmente um prazer, uma honra em orientar a Ana. E assim, ao mesmo tempo, a gente fica assim, sempre. Eu também me cobro bastante como orientadora. Eu sei que teve momentos que assim, bom, eu realmente orientei, né? Porque tem trabalhos que com a aluna, assim, você tem que pegar na mão para ir. Não, realmente eu orientei. O que eu fiz realmente foram só algumas contribuições de ajuste textual, algum momento, Ana, vamos falar mais um pouco aqui, mas assim, não foi a ponto de eu tenho que escrever o texto. Não, nunca. O texto realmente foi ela que escreveu, a gente só foi realmente sugerindo ajustes. Então, realmente, eu digo que tudo que foi apresentado mérito 90% da Ana. A orientadora só entrou com 10% mesmo, realmente do trabalho de orientação. Então, a gente agradece muito a presença da professora Sandra, da professora Eulina, deram contribuições valiosíssimas, né, para o trabalho ser aprimorado. Né? Por mais que a gente se esmere, sempre tem coisas para aprimorar, é bom crescimento, é bom depois para excelente, né, para poder ficar o registro, né, porque tudo isso aqui vai ficar em forma de registro para auxiliar outros professores que vão trabalhar nesse segmento de ensino. Né? Então, era essas considerações, né? Parabéns para a Ana. Então, e é isso. Foi um prazer trabalhar com você. E agora a gente vai fazer o seguinte. Bom, a gente aqui, no caso, além de nós, tem a Carla. Não sei se ela queria fazer um comentário, deixa para fazer um comentário depois. O que a banca acho melhor? Porque assim, eu sempre gosto de dar a palavra até para a plateia. Como a Ana tem a plateia presencial, né, com a família dela, e tem a Carla que está visitando, não sei se ela gostaria de fazer algum comentário, de repente pode deixar para depois, porque a gente vai ter um momento que a banca vai deliberar o que a gente faz. A gente
já sai rapidinho, faz a conversa e depois retorna, e aí depois a gente dá a palavra aos presentes? Pode ser dessa forma, Isso, Elis? Aline, eu acho melhor. Melhor. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai continuar. Ó, Ana, você vai continuar aqui. Vai ser um momento para ficar à vontade com a sua família. A banca, ela vai sair temporariamente da sala. Eu, pelo menos, eu vou deixar a sala aberta, até para poder não derrubar. Eu vou só pausar a gravação e aí daqui a pouco a gente retorna com o resultado formal, tá bom assim? Então, eu Tá vou bom. pausar a gravação, mas vou pedir para que os presentes continuem, que a gente, em poucos minutos, vai retornar com o resultado, ok? Tá bom. Boa noite, agora boa noite. Nós Sim. voltamos, né, à banca examinadora da delibera, né, a gente para poder deliberar e anunciar o resultado. Então, eu vou pegar aqui a ata de defesa, no qual eu vou proceder com a deliberação da banca. Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos lá. Aos 22 dias do mês de agosto de 2025, às 17 horas, em ambiente virtual, por meio do canal, a gente colocou o link, né, da defesa, instalou-se a banca examinadora de dissertação de mestrado da aluna Ana Paula Cavalieri, sob a orientação da professora Aline Maurício Barbosa. A banca examinadora foi composta pelos professores pesquisadores Aline Maurício Barbosa, presidente, orientadora, UFRRJ, Eulina Coutinho Silva do Nascimento, membro titular interno, UFRRJ, e Sandra Maria Nascimento de Matos, membro titular externo à instituição, FME. A dissertação intitulada Estudo de frações com atividades relacionadas aos cotidianos de alunos da educação de jovens, adultos e idosos do ensino médio de um colégio estadual da região Centro-Sul Fluminense foi iniciada às 17 horas e 15 minutos e teve a duração de 30 minutos de apresentação. A candidata, após avaliada pela banca examinadora, obteve o resultado. Tchan, 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 tchan. Aprovada! Devendo a candidata entregar a versão final em até 60 dias à sua coordenação de curso, de acordo com a deliberação número 84, de 22 de agosto de 2017. Oficialmente, parabéns, Ana, parabéns. Né? Só falta Obrigada. Eu colocar tô uma mandando faixa um assim, eu já sim, sabia, né? Agora eu vou chorar de novo. Obrigada. Eu que agradeço a todos vocês, pela paciência, pela dedicação, pelo apoio. Nossa, eu só tenho a agradecer. Isso aí é um sonho realizado. É um sonho mesmo. Tá vendo um monte de coraçãozinho subindo aí, Ana? Eu queria saber como é que eu faço para colocar esses. Ah, já descobri. Tem uma parte aqui de Reações. reações. Gostei. Pode colocar coração, pode colocar aqui que você está festejando. Ó, Um aplausos. balãozinho agora. E aí, e a gente Eu agora. esqueci de fazer um comentário, Ana. Ah, é? Na versão que eu recebi, não tinha agradecimento. Eu não coloquei na versão. Então, isso tem uma explicação, porque como foi toda uma correria, ela na ocasião, ela, enfim, porque tem que escrever com calma, lembrar de todo mundo, então ela escreveu os agradecimentos na preparação para a defesa, mas a gente se compromete na versão final ter todos os agradecimentos, inclusive a banca examinadora. Tá? Isso é porque foi assim, ainda mais que ela foi a Manaus comigo, aí na volta porque praticamente o trabalho dela já estava pronto antes de ir para Manaus. Então, na volta foi só pequenos ajustes aí foi toda aquela correria. Mas a gente vai sim acrescentar os agradecimentos na versão final, tá? Pode ficar tranquila. Além
né, de todas as pessoas que nos auxiliaram, né, que ela já fez menção na defesa, a gente também vai acrescentar a banca examinadora, né, com tantas contribuições valiosas, né, que nos ofereceram. Então, e se ela lembrar de mais alguém, depois ela vai acrescentar também. Tá? Ok. E aí eu deixo a palavra Isso, né? agora. Bom, a Eulina quer falar mais uma coisa, a Sandra, a Carla, que está nos prestigiando, alguém quer fazer algum comentário? Desculpa, eu estava aqui atenta para mandar os arquivos para a Aline. Pronto, Aline, enviei tudo para você, pelo menos está Obrigada, enviando. obrigada. Alguém quer fazer mais um Não, comentário? eu quero agradecer e dar os parabéns para a Ana, dizer que foi uma experiência muito boa enquanto professora e agora enquanto banca, e feliz por ela ter conquistado, né, esse degrau. E vamos pensar mais para frente, né? Vamos pensar Sim, grande. sim, Vamos pensar pensar grande. grande. Pensar grande, quem sabe um doutorado, Rumo ao né? doutorado, né? Exatamente, a publicação, né? Vamos, né, encorpar esse texto para publicar em uma revista, né? Enfim, eu acho que agora realmente é para Carla, frente. quer falar alguma coisa da experiência? Ela ainda está aí? Olha, gente, Tá, que coisa maravilhosa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que a internet é estamos ruim sim, aqui. Carla, estamos sim. Ai, que bom. Assim, que honra viver esse momento, ser testemunha desse momento da Ana Paula. Eu estou emocionada. A vontade que eu tô é de chorar junto com ela. É muito gratificante. Eu estou muito cansada. A gente trabalha tanto, né? O feijão tá lá para fazer, a janta tá lá para fazer, mas é tão importante estar aqui com você, Ana Paula. É tão Obrigada. importante ser testemunha desse teu momento. E eu quero aproveitar e reconhecer a competência de duas professoras maravilhosas que eu estou tendo a honra de ser orientada, que é a Sandra Matos, a professora Sandra Matos, a professora Eulina, meu Deus, que tem sido um anjo na minha vida. Às 5 da manhã eu já mando mensagem para ela e ela responde às 5h05. Que ela Ela é da acorda cedo, madrugada, ela igual acorda eu, muito cedo. acorda muito cedo. Às vezes, 4 horas da manhã, eu mando a mensagem, que é assim que eu acordo para poder ir trabalhar, mas eu não estou assim forçando ela a responder, não. Mas, tadinha, daqui a uns 10 minutos está ela respondendo, às 4h10 da Ela é madrugada. assim, essa é a Eulina. Assim, a professora Sandra e a professora Eulina são duas pessoas muito especiais que eu estou tendo a honra de estar caminhando junto e de estar aprendendo. Mas hoje o que está em pauta aqui é a competência da Ana Paula. Ana Paula, e eu quero agradecer porque você está me dando a oportunidade de hoje me tornar alguém muito maior e melhor. Que dissertação maravilhosa, que escrita fácil de entender, né? Muito obrigada, tá? Obrigada pela sua pesquisa, obrigada pela cientista que você é, obrigada, tá bom, meu amor? Eu estou muito maior e está valendo a pena deixar a janta lá para fazer. O filho, eu até virei um pouquinho a câmera, porque meu menino estava pulando aqui da janela. Tomara que não apareça na gravação, mas hoje eu não quero nem saber, eu quero celebrar o seu momento. Parabéns, tá? Que bom estar aqui. Como eu estou me sentindo Obrigada, maior, Carla. como foi boas considerações, as observações. Eu estou cheia de anotação já para mandar para as orientadoras, né? Para a professora Sandra, para a professora Eugênia. Anotei tudo, estou cheia de anotação. Estou Que muito bom. feliz, estou com o coração explodindo de felicidade. Ai, que E que bom, que honra também bênção. conhecer a Aline, né? Aline Maurício, né? Estou Aline lendo aqui. Maurício, sim. Ah, meu amor, já deu para perceber que você é tão maravilhosa quanto essas professoras que estão me orientando. Que honra, tá bom? Te conhecer, ouvir com Obrigada. você, ouvir suas considerações. Que honra para mim. Estou muito Obrigada, feliz, tá bom? obrigada. Perdoa qualquer coisa, a câmera estava desligadinha por causa das crianças, por causa do, né? Mas eu estou aqui anotando tudo, estou muito alegre, tá bom, Ai, meu que amor? Muito bênção, feliz. né? É tão bom quando Muito o bom, muito trabalho bom. toca, né, as pessoas, né? Assim, a gente fica muito feliz, a gente está podendo ajudar, né, outros professores e professoras, né? Então, Verdade, professor. realmente a Ana tem que continuar divulgando o trabalho que faz e procurar Exatamente. fazer o Escreveu doutorado artigo para eu ler depois. também. A gente está tocando a vida, Exatamente. né, de outros colegas. É aquela história, como seria bom se eu pudesse voltar 20 anos atrás com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Mas não é possível. Então, como não é possível voltar atrás,
Então, o que a gente pode fazer agora é estudar e ajudar novas pessoas na Isso, frente. Realmente, é isso. eu estou muito feliz mesmo, né? E muito feliz com a sua Eu presença, Carla. também. Né? Que você tenha, você está Obrigada. fazendo a dissertação, né, Carla? Estou no pré-projeto. Estou no projeto, estou Pré-projeto, não, desenvolvendo. mas tudo bem, é o primeiro passo. Então, desejo a você um excelente trabalho, né? Você Obrigada. escolheu orientadoras maravilhosas, então, assim, Verdade. aproveita. Se Deus quiser, daqui a um tempinho, né, 2 anos, mais ou menos, você vai estar lá também. Obrigada, meu Me amor. convida para a sua defesa. E pode deixar, hein? Isso! Que bom. Meus Quer dizer, amores, não estou me muito obrigada convidando por para a tudo. banca, eu digo para assistir mesmo, assim, né? Não estou né? Que fique muito claro que essa questão da banca são as orientadoras que decidem. Mas eu digo, eu gostaria muito de assistir o seu trabalho, pelo menos como ouvinte. Tá? Você vai Muito gostar. obrigada. Então, os parentes da Ana estão aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tem certeza? É você que não está deixando? Ou eles que não querem? Falaram, hoje até precisaram ir, já sair. Tudo bem, tudo bem. Vocês querem fazer um print de tela, ainda que o meu rosto só apareça em forma de foto? Para a gente poder guardar, né? Bom, pelo menos eu estou sorrindo na foto, cabelo escovado, roupa de festa, mas tudo bem. Não é a roupa que eu estava, mas fazer um print aqui rapidinho. Ana, se puder olhar assim para a câmera, Ana está distraída. Ana está distraída. Ana, olha um pouquinho para a câmera, só para a gente guardar aqui para a posteridade. Isso, sorriam todas. Pronto, deixa eu ver aqui se saiu. Ok, muito obrigada. Vou Agora eu encerrar a percebi que aqui na gravação. sala é o clube da Luluzinha, viu? Oi, isso, é o agradeço. Clube da Luluzinha, exatamente. Eu vou encerrar a gravação, tá certo? Agradecendo a presença de todas vocês, né? Então, Vem agradecendo. Aqui, tirou você aqui. Peraí, fica aqui. Agradecendo também os familiares, né? Que ficaram um pouco tímidos, apareceram, não tem problema, a gente agradece, né? Ah, apareceu! Oi! Qual o seu nome? Simone. Simone, é amiga, né? Que ela citou. Legal, Simone, que legal te conhecer. Vamos fazer então outro print com a Simone, então. Peraí, deixa eu só salvar o anterior, que eu acabei esquecendo de salvar, e depois a gente faz outro print aqui, só um minutinho. Vamos lá. Aí agora todo mundo sorrindo para aparecer na foto. Ótimo, agora eu vou ver se deu tudo certinho aqui. Ótimo, ficou ótimo. Então agora tem mais alguém para aparecer, não, né? Então agora vamos encerrar a gravação aqui.